O que Deus faz em nossas vidas não depende só da vontade dele. Cadê se alguém me cobrou? Pastor, quando é que vai sair um livro sobre livre-arbítrio, responsabilidade humana? Eu falei, está escrito desde 2019. O problema é o tamanho dele, que talvez vai virar uns 4 livros, né? Eu falei para alguém esses dias, porque há pelo menos 7 anos, eu faço várias vezes ao ano um exercício. Qual exercício? Ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Não estou falando de uma única vez ao ano, várias vezes. Anotando e comentando literalmente versículo por versículo do que a Bíblia fala a respeito dessas questões. Ou seja, não é assunto do qual possa dizer para você, a gente não tem considerado, não tem lido o que as pessoas dizem a favor ou contra, mas basicamente qual é a nossa preocupação em ensinar esse tipo de verdade? Porque eu creio que vai fazer diferença. O dia uma pessoa que crê de modo contrário, que não crê que nós temos todo esse poder de escolha, falou para mim, você está fazendo um estrago no reino de Deus ao ensinar essa doutrina. Eu falei, tô? Porque se você tiver certo, eu não estou fazendo estrago nenhum. Primeiro, se você tiver certo, na sua fé, Deus é que me levantou para falar o que eu falo. Eu não escolho nada. Foi Ele que decidiu na sua soberania, né, que eu falasse essas coisas. Segundo, mesmo que Ele decidiu que eu falasse o que não é verdade, isso não muda a vida de ninguém. Porque eu ensino as pessoas a escolher, mas elas não têm escolha de acordo com o que você acredita. Então não existe a menor chance de eu fazer o mal a ninguém. Falei, por outro lado, se você estiver errado, acomodando as pessoas a não fazerem as devidas escolhas, transferindo responsabilidade para Deus quando não deveriam, quem está fazendo estrago é você. Falei, então durma com esse barulho. Agora, a gente não escolhe doutrina pelo risco de dano. Nós precisamos ter clareza, convicção das escrituras. Então tem temas aqui que eu não quero ser técnico com vocês, né? Entrar em discussões profundas da teologia. Por outro lado, nós não podemos evitá-las. Então de vez em quando alguém me pergunta, o senhor não crê em predestinação? Falei, eu creio, está na Bíblia. O que se entende por ela é outra conversa. Alguns grupos pregam uma predestinação na seguinte perspectiva: Deus destinou de antemão quem será salvo e quem não. Esses são os réprobos, né? E o nosso posicionamento de sustentar o que a Bíblia diz de predestinação tem um alicerce que sempre os textos bíblicos o mencionam, não pode ser ignorado. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, diz que nós somos eleitos conforme a presciência de Deus. Que é presciência? Deus, além de onisciente, conhecedor de todas as coisas, Ele é presciente, Ele conhece antes de acontecer. O futuro não o surpreende. O Deus que conhece as decisões que nós ainda não tomamos, pode trabalhar em cima dessas decisões antes delas serem tomadas. Por que isso é importante ser trazido para a mesa na discussão? Tem gente que fala assim, mas Paulo diz que ele foi escolhido por Deus no ventre da sua mãe. Ou seja, Deus escolheu sem nenhuma decisão dele. Deus sabia todas as decisões que ele iria tomar e podia se antecipar a elas. Isso se chama presciência. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 29, a Bíblia diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, presciência, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Predestinação, eleição, sempre aparece dentro de uma temática de presciência. Isso não pode ser ignorado. Segundo, nunca esses textos falam de uma escolha de indivíduos. Sempre apresenta planos na perspectiva coletiva. Essas coisas também precisam ser distinguidas. Aliás, quando a gente fala de escolhas, o indivíduo pode comprometer o plano individual de Deus, nunca o coletivo. Esther capítulo 4, verso 14. Mardoqueu manda um recado para sua sobrinha ou prima. Ele diz, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento a Israel. Mas quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou a ser rainha. Em outras palavras, minha filha, você acha que Deus te deu de presente um spa permanente no palácio, só para suas regalias pessoais? Se Deus te deu influência, é para que isso seja usado em prol do reino dele, para defender o povo. Mas se você for negligente, Deus levanta socorro de outra parte. Você é substituída no plano. O plano coletivo vai continuar e vai se cumprir. Essas distinções também precisam ser feitas. Mas com todas essas devidas ressalvas, eu e você precisamos entender o que eu quero destacar em primeiro lugar. O que Deus faz em nossas vidas não depende só da vontade dele. De vez em quando alguém me pergunta, onde é que fica a soberania de Deus na sua doutrina? Eu digo, Deus é soberano do jeito que Ele quer ser. Se Ele quer ser soberano, deixando o homem decidir, Ele é soberano para escolher como Ele é soberano. Não é você que dita a soberania dele. Eu acho engraçado quando estamos nessas discussões teológicas, a gente pergunta para esse grupo onde Deus decide tudo e o homem nada. A gente pergunta, onde ficam os atributos da justiça de Deus, do amor de Deus?
Aí eles falam assim, não, você está tentando definir justiça na perspectiva humana. Eu falo, mas em toda a Bíblia, as analogias que Deus usa de justiça é justamente a humana, para que a gente compreenda. E você vai dizer que ele decidiu não usá-la? Mas aí quando nós falamos de soberania, eles querem controlar todos os termos da soberania e não o Deus soberano. Ou seja, há sempre uma incoerência nos argumentos. O que nós entendemos? Deus é soberano do jeito que quer. Ele não perdeu sua soberania porque ele quis, nos deixou escolher, e não é pego de surpresa por nenhuma escolha. Ele se antecipa a tudo. Então, sem comprometer a soberania de Deus, eu sustento, sem nenhum temor, dizer o que Deus faz em nossas vidas, no âmbito individual, não depende só da vontade dele. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4 diz, Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse texto não me parece nem um pouco confuso. Parece para você? Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Esse grupo que diz que Deus escolheu alguns para salvação, outros para perdição, eles tentam explicar que a palavra todos aqui não é todos. Gente, é impressionante. Spurgeon, príncipe dos pregadores, um homem que nos abençoa muito, ele tem um texto explicando que todos não quer dizer todos. Todo Israel saiu via Jesus. Gente, não era bem todo mundo. Todos aqui quer dizer a maioria. Só que o mesmo grupo prega o quê? A depravação total do ser humano. Aí eu falo, mas quando a Bíblia diz todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, também não é todos. Não, aqui é todos. Eu falo, quando interessa para vocês é todos. Quando não interessa, o todos não é todos. Exatamente a mesma palavra, com a mesma tradução, e vocês definem quando todo é todo e quando não é. Então, honestamente, não há como questionar que Deus amou o mundo de tal maneira. Não, ele amou todo mundo, mas queria que o outro fosse para o inferno só porque ele quis, mesmo amando. Eu não consigo entender, né, o como para sustentar um atributo que é a soberania, eles assassinam os outros atributos divinos. Mas para nós é claro, Deus quer que todo mundo se salve. Agora vem a pergunta. Todos serão salvos só porque ele quer? Não. A mesma Bíblia diz que a fé, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, diz na sua segunda epístola, a fé não é de todos. Aí alguns usam, está vendo como não é para todo mundo? Não. A fé, ela é oferecida para todos, mas não é abraçada por todos.